Olá, eu sou Lili Almeida e esse é o Vem Pra Cozinha, o videocast de Dona Benta, que traz conversas sobre reconhecimento da mulher, compartilhamento de responsabilidade e muito mais. Sempre com uma mesa cheia de delícias nesse lugar todo especial, a cozinha. É uma luta que a gente sempre teve, né? Infelizmente, sempre tem a comparação feminino, masculino. Sim. Então, sempre ia mais delegações do masculino e agora vai todo mundo igual. É engraçado porque você, às vezes, busca tanto um sonho e quando ele chega, você fica até não sabe nem como reagir, né? Então, é o que a gente sempre buscou. Eu venho de uma modalidade até que as pessoas conhecem mais pelo feminino mesmo. Né, assim, então, às vezes a gente até pensa, mas como assim que ainda não é igual, sabe? Porque eu já vivo um pouco disso na minha modalidade, é bem parecido. Mas a gente também busca, como eu falei, não é só ginástica artística, né? Tem outras inúmeras, né? Então, é sempre algo que a confederação também fica preocupada. Né? Então a gente se sente realmente assim, muito orgulhosa, né? Vamos para uma Olimpíada bem igualitária. Deixa eu te contar uma coisa. O objetivo é ser melhor do que ontem e não ser melhor do que o outro. A gente não tá aqui para disputar nada com ninguém. Então se liberte do outro e volte para você. A nossa energia flui para onde a nossa atenção vai. Então se concentre em você. Sabe qual é o resultado de ter foco? É a realização. Acredite na sua intuição e vai. Meus amores, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tô empolgadíssima, porque eu acho que faz a gente ter muito orgulho do nosso país e, por isso, ter também orgulho de nós mesmos. Ser medalha de ouro é conseguir conquistar nossos sonhos, ultrapassar nossas dificuldades, crescer com a gente mesmo. E para bater esse papo super especial, nós temos duas mulheres medalhistas maravilhosas. Jade Barbosa é ginasta e campeã pan-americana pela Seleção Brasileira por equipes. Iniciou sua carreira ainda na infância e hoje segue competindo em busca da medalha de ouro. Jade, minha querida, super feliz de ter você aqui. Obrigada. Super emocionada, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fabi Claudino é jogadora de vôlei bicampeã olímpica. Atualmente joga na Primeira Liga de Voleibol nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, Fabi. Muito obrigada. Tô super feliz de receber vocês aqui. Já vou fazer pergunta, mas antes, quero convidar vocês para se servirem. Aqui na nossa mesa tudo foi feito com muito carinho, tudo feito com Dona Benta, tá tudo uma delícia. Então, fiquem à vontade que a gente vai bater esse papo agora. Meninas, eu tô muito feliz de receber vocês aqui. Vocês são inspiração, não é pra mim, não é pro país inteiro. Assim, eu não tô nem acreditando que tô aqui com vocês, tô até nervosa. Vocês duas hoje têm uma carreira no esporte, uma carreira linda, inspiradora. Eu queria saber se vocês se imaginavam chegando nesse lugar e como é que vocês se sentem estando nesse lugar, inspirando tanta gente aí pelo país. Realmente eu não imaginava de chegar aonde eu cheguei, onde eu estou hoje. Eu sou de uma cidade do interior de Minas, uma família simples, uma família humilde. E antes de começar o voleibol, eu tinha um outro sonho. Então, meu sonho era de ser modelo. Eu queria mexer com moda, eu queria desfilar, eu queria tirar foto. Então, bola, vôlei, tanto em escola, nada fez parte assim da minha vida. Então, eu sempre fui muito alta. Eu tenho essa altura desde 14, 15 anos, que é 1,94 m. Então, aquilo começou a deixar um pouco diferente das minhas amigas. E aí minha mãe começou a ficar preocupada e ela falou, vamos colocar em algum esporte. E aí a minha mãe já gostava de vôlei. Então, a minha mãe que me colocou para começar a treinar e entender o voleibol. Então, foi ali que realmente o vôlei começou a entrar na minha vida. Foi onde eu comecei a gostar, foi onde realmente eu tive uma noção de onde eu podia chegar. E como é que você se sente hoje vendo assim que você é inspiração para tanta gente? Quando você vê uma pessoa assim como eu tô abestalhada aqui hoje, como é que você se sente com isso? Eu me sinto, às vezes, eu falo que eu fico sem palavras, assim, porque é igual eu falo, eu sou uma menina que vem do interior, uma mulher preta, então hoje eu saber que as pessoas olham, elas inspiram, e saber de onde eu vim, das condições que eram, de olhar e saber se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Acho que não só isso, acho que vários aspectos. Então, acho que eu fico muito feliz por isso. Massa. E você, Jade? Conta aí pra gente, como foi seu começo, como é que você se sente?
Bom, a minha modalidade começa bem cedo, Sim. né? Então, eu, na verdade, sempre fui uma criança muito enérgica. Dei muito trabalho aos meus pais, assim... né? A primeira modalidade que eles tentaram foi a natação. Assim, com meses na creche eu já fui nadar pra ver se eu conseguia dormir a noite inteira e... Imperativa. Não rolou, na verdade. Até piorou um pouco. Minha mãe já não sabia mais o que fazer, assim, porque eu acabava com a casa, né? Eu quebrei sofá, a parede era cheia de pé, porque eu subi em tudo que você possa imaginar e já era perigoso, né? E aí no clube onde eu nadava, tinha uma aula de ginástica. Eu falei, mãe, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Sim, perturbei muito. E aí no mesmo dia eu fiz 3 aulas experimentais. E esse treinador falou assim, olha, sua filha tem super biotipo. Eu já fui treinador do Flamengo, né? Leva ela lá pra ela fazer um teste. E aí minha mãe me levou e desde então eu estou lá no clube até hoje, né? Eu entrei em 97, então tem alguns anos, eu comecei com 5, né? Ginástica. E realmente o esporte começou muito como uma brincadeira, com algo que... O ginásio era colorido, era cheio de colchão, e muitas meninas faziam várias acrobacias que eu nem sabia o que significava, o que era, né? E hoje, assim, ver onde que o esporte nos trouxe, né, assim, é muito gratificante, né? E até durante a carreira você acha que está muito relacionado a medalha, a títulos, as outras inúmeras coisas, mas eu me sinto realizada de diversas formas, né? Principalmente quando nós chegamos em ginásios e a gente vê que a gente está realmente inspirando novas gerações. Sempre foi meu intuito popularizar a minha modalidade, então eu estou em busca disso. Ano passado a ginástica teve a primeira medalha em mundial por equipe, que era algo que eu sempre sonhei. Eu já tinha minhas medalhas individualmente em mundiais, né? Mas eu queria muito essa da equipe, porque é o nosso sonho, popularizar o esporte. Então eu me sinto realmente muito abençoada. Encontrei minha família no esporte também, perdi minha mãe muito jovem, né? Então o esporte, assim, foi tudo, é tudo. Ai, Fabi, você... acho que você sabe, né, que você é inspiração para um monte de meninas aí pelo país. E deve saber também que sem apoio, né, sem uma rede de apoio ali, a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu queria saber de você como que é essa rede de apoio, como que é a sua família, como que a sua família te apoia, desde lá do início até o dia de hoje, como que é esse acolhimento, esse apoio aí? Graças a Deus eu sempre tive essa base, esse conforto em casa, tanto da minha mãe, tanto do meu pai. Meu pai, ele trabalhava muito, então minha mãe que ficava em casa com a gente. Então, quando começou o esporte, foi mais ou menos junto eu e meu irmão ali. Então a gente tinha aquelas dificuldades, porque tinha que pegar transporte, e aí era longe, tinha que pegar 2 ônibus para poder chegar para treinar. Então tinha aquelas dificuldades. E aí minha mãe me perguntou, eu lembro direitinho o dia que a gente sentou assim na mesa, e minha mãe falou assim, realmente é isso que você quer para sua vida? E eu falei assim, não, mãe, é isso. E ela falou, então eu vou estar com você até o final. Então a minha mãe estava comigo em todos os momentos, assim. E era muito difícil, né? Porque às vezes tinha que dormir no ginásio, às vezes tinha que dividir o lanche. E aí a minha mãe estava ali comigo o tempo inteiro. Depois o meu pai, ele já aposentou e começou a também estar junto comigo, tanto comigo como meu irmão. Então, eu acho que esse conforto para realmente eu correr atrás, de ir atrás dos meus sonhos, saber que eu tinha ali aquele apoio deles do meu lado, acho que para mim foi o essencial, assim. Tanto que eu falo até hoje para eles que se eu não tivesse essa base, eu não sei onde eu poderia chegar, porque tudo acontece muito rápido, né? Então, eu vim do interior, de repente você já está ganhando, sei lá, rios de dinheiro, e aí começa a mudar, então sua cabeça já começa a mudar. Então, acho que eles foram ali sempre aquela coisa de ser exemplo, de ser honesto, de correr atrás, de trabalhar, de batalhar para realmente você ser alguém na vida. Manter o pé no chão, né? Exatamente. Então, até hoje... A cabeça no sonho, mas o pé firme no chão. Exatamente. Então, até hoje, a minha mãe está sempre comigo, meu pai também está sempre comigo. Em todas as decisões, os sonhos que às vezes quer mudar, dá uma loucura. Então, acho que essa base, esse carinho, né? Esse incentivo, eu acho que é muito importante. Nesse início e na sua vida inteira. Muito legal. E você já contou pra gente o seu início no esporte, né? Eu queria que você falasse pra gente como é que você acha que as crianças podem começar na sua modalidade, de onde elas podem partir. E eu quero saber também hoje, onde você já está no esporte, qual o sonho que você tem dentro da sua modalidade? Em relação a
hoje, né? Como uma criança que quer fazer ginástica, como que pode ser feito, né? Graças a Deus nós tivemos muitos títulos legais nos últimos anos, que acaba que esses títulos, né, chamam mais crianças, né? Eu posso dizer pela escolinha do meu ginásio que está lotada, eu nunca vi dessa forma, eu fico assim abismada, porque foi sempre o que a gente quis. Então existe uma procura muito grande para ginástica, né? Infelizmente nós não temos ginásios que atendem toda essa demanda, né, espalhados no Brasil. A confederação ela até tem projetos que levam a estados que ainda não têm acesso, né? Mas assim, o que eu indicaria é, se você vê que o seu filho, né, já tem um perfil mais enérgico em casa, que já não para quieto, que se pendura em qualquer coisa, sendo na pracinha, né? Assim, procure, né, uma escolinha, uma academia, algo que tenha, porque assim, nós temos 5 modalidades de ginástica, né? Então não é só artística, que é a minha, tem outras, né? Procure a que tem mais próxima, né, à sua casa. Nós temos também, assim, uma rede de apoio muito legal nas redes sociais. Se você mandar mensagem pra gente, a gente vai indicar, né? A gente tenta fazer esse trabalho. Eu vejo uma criança na rua que tem um perfil de ginástica, eu já levo pro meu ginásio para fazer um teste. Então, assim, procure primeiro entender o que tem ali perto da sua área. Se não tiver, manda mensagem, né, para as redes sociais da minha confederação, Confederação Brasileira de Ginástica, né, que a gente sempre dá um jeito de conseguir um lugar próximo ou uma indicação. Em relação ao que eu gostaria ainda da minha modalidade... O que você quer alcançar ainda? Bom, nós classificamos para Paris, algo que era muito esperado, né? Então, daqui a poucos meses, eu diria, a gente está fazendo uma preparação muito intensa e eu espero que a gente consiga realmente fazer tudo que a gente treinou. Eu acho que é o que um atleta mais quer, né? Porque se a gente conseguir fazer o que nós treinamos, é muito provável que os títulos que a gente almeja venham, né? Então, sim, eu gostaria sim da primeira medalha por equipes que o Brasil possa vir a ter, né? A gente conquistou essa medalha no passado e meu ginásio tem foto de todos os medalhistas mundiais olímpicos, né? Então agora tem uma foto da equipe que não tinha. Então eu espero renovar essa foto agora esse ano. E eu acho que realmente continuar popularizando a modalidade de alguma forma, né? Muito lindo o jeito que você fala no meu ginásio da minha confederação. Porque dá pra ver que realmente é a sua vida, né? Você vê uma criança na rua já, com dom, você leva pro ginásio, assim, pra ver que é a sua vivência mesmo, é isso aí. Isso é muito bonito, transparece, né? Total. Sim. Total mesmo. A gente veio de uma geração onde o esporte, né, não tem toda essa estrutura que hoje tem. Que hoje as crianças têm a oportunidade de iniciar. É verdade. Né? Os nossos treinadores eram tudo. Né? Preparador físico, psicólogo, nutricionista. Né? Hoje a gente chegou equipe, né? Nessa estrutura, foi porque muitas gerações trabalharam. Por isso que a gente fala, nosso, né? Muitas pessoas passaram ali para que hoje tenha, né, a possibilidade de você ter colã para competir. Era uma realidade que a gente não tinha, né? Então, assim, principalmente a minha geração, a gente tem muito esse cuidado e carinho. Por isso que a gente chama de família, né? Que os pais estão lá, os treinadores, é tudo muito, muito nosso mesmo. Nossa, é surreal ouvir você falando isso, que não tinha essa estrutura toda, porque pra gente que é público, é sempre mágico ver vocês atuando, né? Então a gente nem imagina. Então acho que o esforço que vocês faziam antigamente era ainda muito maior do que o que você faz hoje, né? Porque não tinha estrutura e hoje já tem, né? Sem dúvida. Então, quando a gente diz que hoje está muito melhor, todos os setores melhoraram, né? O meu clube era um dos poucos clubes que tinham todos os aparelhos, né? Assim, tinha clubes que nem aparelhos tinham. Então, a primeira oportunidade que a pessoa tinha de competir no aparelho oficial era numa competição. Como que era feito esse treinamento, né? A gente fazia muitas apresentações para conseguir ganhar um dinheiro para poder competir em algum lugar, né? Então, assim, poxa, se a gente fosse ficar conversando disso, daria muito tempo. Já você participou da construção desse novo momento do seu esporte, né? Sim, eu me sinto muito honrada e abençoada. Nossa, meu Deus do céu, que coisa, meu Deus, vou chorar. É uma coisa que eu falo muito, a gente estava até conversando um pouco nos bastidores, assim, do quanto as coisas evoluíram, né? E as pessoas que estão de fora não têm noção. Não tem mesmo. A gente só vê vocês voando, pulando, fazendo ponto. A gente só fica vibrando, mas nem imagina A gente imagina que tem um sacrifício, mas não nesse nível, né? Não. Pô, a gente vê atleta do nível de vocês, a gente imagina o quê? Pô, tem todo um suporte, toda uma estrutura ali. Na verdade, o esforço vai muito além do que a gente imagina, muito, né? Muito mais. E eu falo que o Brasil inteiro, falo que não só no nosso esporte, eu sempre falo que tá de parabéns, porque apoio,
sei lá, estrutura, muita coisa não tem e falta. E a gente sempre tá entre os primeiros ali, em cima do pódio. A gente tá ali sempre no ranking, ali sempre um dos primeiros. Infelizmente, sem a estrutura que a gente merecia, mas cada um que ama, busca e quer realmente fazer a diferença. E entrando um pouco no lance da alimentação, como é que é a alimentação de vocês? Vocês comem uma farinha, uma massa, um feijão? Como é que é? Explica aí pra gente como é que vocês cuidam disso. Olha, a gente tem alimentação um pouco regrada, mas não é nada ao extremo. Então, a gente sempre come. Eu amo macarrão, eu sou apaixonada. E o macarrão, ele entra muito na nossa vida porque, normalmente, os nossos jogos são muito tarde. Então, tem vezes que a gente entra para jogar 21h30. Então, normalmente, a gente sempre come um macarrão, uma pasta ali leve, com molho de tomate, para poder jogar. Então, a gente já é acostumada com isso desde novinha, porque realmente é aquilo que te dá força, te dá sustância ali pra gente jogar tarde e não ficar se sentindo tão pesada. Então, a gente tá sempre acostumada a comer esse macarrãozinho ali à noite. É praticamente o mesmo esquema, assim. Eu até achei engraçado falar a mesma coisa. Quando a competição realmente é mais tarde, é muito ruim você competir com uma sensação que tá, assim, que comeu demais ou fica aquele incômodo. É muito ruim mesmo, assim, imagina, ficar fazendo as acrobacias, né? Então, realmente, uma massa, um macarrão é o que a gente sempre escolhe. Quarta-feira na minha casa, normalmente, meu pai faz macarrão, então é um dia especial. Então, tá realmente muito presente. Às vezes as pessoas ficam muito em dúvida. Poxa, mas atleta não pode comer nada. Eu mesmo às vezes tenho você tá essa na rua, dúvida. a pessoa pode comer isso. Você fala, não, faz parte, realmente faz parte. Não é nada... ao extremo, muito, né? Ao extremo, mas assim, faz parte da alimentação. Né? Você pode comer nada com exagero, né? Mas faz parte. E meninas, assim, eu sempre ouço falar no esporte, vocês, né, os atletas agradecendo por quem veio antes e abriu a porta para vocês estarem nesse momento. Como que vocês veem isso da estrutura do esporte de antes, dos atletas de antes, quem inspira vocês que ainda está atuando e quem não está mais atuando na quadra, mas que está por trás? Fala aí pra gente sobre esses caminhos abertos, os atletas de inspiração para vocês, essa caminhada junto com eles hoje, né? Sim. Que a gente estava ali conversando, você falando que você chegou a competir junto com Daiane e hoje também está junto com a Rebeca. Então, como é que é essa movimentação aí de vocês? Eu tô bem numa transição, né? Eu tenho uns 7, 8 anos de diferença para Daniela Hipólito e para Daiane e tenho essa diferença também para Flávia e para Rebeca, né? Então, eu tive a oportunidade de ter a Daniele dentro do meu ginásio como espelho. Nossa. Então, assim, desde que eu entrei no Flamengo, eu já a via treinando. Tive a oportunidade de ver a preparação dela para a primeira Olimpíada, que foi Sydney. Então, assim, acredito que eu tenha vivido momentos muito especiais, porque eu tinha um espelho muito próximo. E isso mostra que o esporte, que é muito possível, tá muito palpável, né? E quando eu entrei na seleção, com 13 anos, eu fui para a seleção permanente, treinava com a Dani e com a Daiane, né? Então, competi meu primeiro mundial com elas, meu primeiro Pan-Americano. Tem até, assim, uma situação que, quando a gente estava entrando no ginásio do Pan-Rio 2007, eu ouvi as pessoas gritando, aquilo me dava um medo, assim, a Daiane falou, vambora, chegou a hora. Não tem nada disso não, vambora. Ela falou assim, você se preparou para isso, aproveita, né? Então, assim, elas me deram a oportunidade, assim, de me dar uma experiência que talvez se eu estivesse numa equipe muito jovem eu não teria tido a oportunidade, né? E aí, de forma natural, né, acabei hoje sendo a mais velha da minha seleção. Então, hoje eu posso proporcionar isso também às meninas mais jovens, né? Hoje tem meninas de 13 anos na seleção junto a mim, né? E é muito legal como elas trazem esse frescor de quando o esporte começou, né? Que você se lembra de tudo que você passou, que fala, caramba, foi difícil, mas poxa, tô aqui, é gratificante, né? E poder ser que proporciona isso, né? Muito legal. Você vai ao mundial, eu também, pro meu primeiro mundial que eu fui, eu vi as meninas, minhas ídolas, assim, eu falava, caramba, eu não tenho nem coragem de subir no aparelho, eu quero vê-la fazendo, né? E as meninas, não, você vai aquecer, faça suas coisas. Eu já faço isso com as meninas, né? A gente foi pra uma competição, a Simone Biles estava, a Flávia não conseguia nem piscar olhando pra ela. E eu falei, cara, é só hora de subir no aparelho, vamos lá, né? Então é muito gratificante, assim, acho que a minha primeira referência foi a Dani. Infelizmente ela hoje não tá mais atuando, mas sim, vive momentos muito especiais. Muito legal. E você, Fabi? A minha referência sempre foi a Fofão.
o início ali para mim, eu cheguei na seleção muito nova, né? Então eu consegui ainda estar jogando junto com a Fofão, tanto no clube e tanto na seleção. E aquela geração, ela vinha lutando por títulos muito tempo. Tinha uma comparação muito grande, feminino e masculino. Então o masculino já tinha sido campeões, né, olímpicos. Então sempre tinha aquela comparação. E aí o feminino sempre lutando, trabalhando, correndo atrás. E aí, infelizmente, em 2004, que foi a minha primeira Olimpíada, onde eu estava junto com a Fofão, Fernanda Venturini, essas meninas as mais experientes, e eu era a mais nova ali com 18 anos. E ali a gente teve uma perca assim que a gente não esperava. A gente tinha certeza que a gente ia estar na final. E aí a gente estava ali ganhando um jogo, que era para a Rússia, acho que um jogo mais comentado até hoje. Tava 24-19, e aí a equipe da Rússia virou e ganhou o jogo. Então, aquele momento ali, eu lembro direitinho das meninas sentadas, assim, todo mundo, assim, acabada, todo mundo destruído. E a Fofão falou pra mim, agora é com você. Você que vai comandar a próxima geração que tá vindo, as outras meninas, e você vai levar essas meninas pro pódio. Você vai conseguir uma medalha pra gente. Então, aquilo eu não tirei da cabeça, porque eu falava assim, nossa, eu tenho uma grande responsabilidade. E aí, logo depois da Fofa, que era capitã, eu me tornei capitã dessa geração mais nova. E a gente teve um percurso ali muito difícil. Porque a gente chegava sempre perto. Então a gente ficava em segundo, ficava em terceiro, nessa preparação de 2004 até 2008. E aí todo mundo, essa equipe de amarelona, sempre bate na trave e não ganha. Então a gente chegou em 2008, ninguém acreditando na gente. E aí foi na época, no final ali de 2006 para 2007, que o Zé Roberto convidou a Fofão e a Valeuska, que fez uma grande diferença na nossa equipe. E ela ali o tempo inteiro, Fabi, você que tem que puxar, você é o exemplo, você tem que falar. Então eu sempre tive a Fofão ali como minha amiga, minha parceira, porque ela realmente me preparou para ser uma capitã, para liderar uma nova geração. E a gente conquistou a medalha olímpica, que foi a primeira medalha olímpica. Então, a Fofão eu falo que é minha irmã, é minha mãe, ela é minha companheira, porque ela realmente foi uma pessoa que sempre esteve ali comigo. Massa, tô emocionada de estar ouvindo vocês aqui de perto. Você falou sobre esse jogo contra a Rússia aí, que vocês ficaram arrasadas. E aí eu queria perguntar para vocês duas, qual foi o maior desafio que vocês passaram na carreira? Um momento assim. E qual é o grande aprendizado que esse desafio trouxe para a carreira de vocês? É difícil, né, escolher. Eu acho que a Fabi falou um pouco sobre isso também, né? De ter acontecido essas situações e ela ter pego para ela essa responsa, né? Ter ouvido de Fofão, você, agora é com você. Acho que o maior desafio da vida, eu vou até fugir um pouco falando só de jogo, de esporte. Eu sempre fui grudada com os meus pais. E aí, a partir do momento que eu falei, não, eu vou atrás dos meus sonhos. Eu não queria ser mais uma, eu queria ser o diferencial. Eu queria ser a melhor meio de rede, eu queria ser reconhecida pelo mundo inteiro. E aí você paga um preço, você precisa se dedicar. Então, eu não namorava, não tinha festa de 15 anos, não dava para ir. Às vezes os amigos, final de semana, vamos sair, vamos fazer um churrasco. A minha família, às vezes eu tinha perca familiar, eu não podia estar presente, deixar minha mãe ou meu pai. Então aquilo para mim aconteceu tudo muito rápido. E aí chega uma hora que sua ficha cai. Então você tentar assimilar isso, não. Porque quando você tá triste, você fala, não, mas eu tô aqui porque eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Então vamos lá, vou malhar, vou treinar, vou focar no jogo, enfim. Então acho que esse pra mim foi o maior desafio da vida. E até hoje, eu não vou mentir pra você que isso é um desafio. Hoje eu sou uma mulher casada, eu tenho meu filho de 2 anos. Então, toda vez que eu tenho que sair, que eu tenho que jogar, que eu tenho que fazer... Tipo, pra mim, minha cabeça dá ali um 360 e eu penso onde eu quero chegar hoje, o que eu quero dar pro meu filho, de estar com o meu esposo. Então, acho que pra mim, acho que o maior desafio na vida do atleta, assim, é isso. Porque eu jogo dos 15 até hoje. E a gente não tem férias, a gente não tem nada. Então, as pessoas falam assim, legal, você tá viajando. Então, tem muitos países que a gente vai que eu não sei nem o que tem. Eu só conheço o ginásio e o hotel, não conheço mais nada. Então, assim... Essa é a minha vida. Então, você fica realmente... Eu sempre falo isso, a gente fica numa bolha. Sim. A minha mãe fala, você vive em outro mundo. Dedicação e realmente. Total ao esporte, né? Exatamente. Para você
conquistar o seu sonho. E a gente sabe que vida de carreira é uma carreira curta. Então, ou você realmente dedica ou senão você acaba se perdendo. E você, Jade? Não, e principalmente porque, assim, isso não acontece só com você, mas com toda a sua família. Todo mundo abdica de muitas coisas, né? O sacrifício é da família inteira, geral. assim. Eu lembro que eu ia treinar, meu irmão tinha que ir junto, aí fica na arquibancada sentada, né? Eu entendo o que você fala, porque eu também tenho uma família muito, muito unida. Assim, um episódio que foi bem complicado, eu morei com a seleção permanente dos 13 aos 17. Né? E em Pequim, quando eu tinha muita chance de medalha no salto, e eu fazia 2 saltos que eram muito difíceis. Só que um desses saltos, ele realmente, eu sentia muita dor para fazer assim, pelo número de repetições que eu tinha que fazer. Eu falei, poxa, pai, eu acho que eu tô com um punho quebrado, não é possível. Eu ligava lá de Pequim chorando, eu falava, pai, não é possível, virou um pesadelo isso aqui, eu só quero ir embora. Eu tô com muita dor, eu não vejo a hora, porque assim, quando acabou Pequim, né, a gente ia poder voltar para casa, que a seleção permanente ia finalizar. Todo mundo ia voltar a treinar nos clubes, então eu tava sonhando com isso. Porque tinham sido, tipo, quase 4 anos muito difíceis, né, longe da família, morando com outras meninas, né, assim, você faz de tudo por aquilo ali. E aí eu falei, pai, eu acho que eu quebrei o punho, não é possível, tá doendo muito, muito, muito. Eu cheguei em casa, poxa, aquela loucura, né, depois de uma primeira Olimpíada e tal, fomos ao médico. Tive uma lesão no punho, assim, que tinham 12 casos no mundo, que eu quebrei tantas vezes, tive tantas fraturas no osso que parou de circular sangue, então ele necrosou. Então todos os médicos que eu ia falavam que eu não ia fazer mais ginástica. E eu passei uns 9 meses treinando só com uma mão. E todos os médicos que eu ia falavam, olha, não vai fazer mais ginástica, não tem como. O problema é isso passar para os outros ossos, porque a anatomia toda muda, né? Porque aquele osso ali já não é como se não existisse, né? E assim, naquele momento, eu tinha 17 anos, eu tinha que decidir se fazer uma faculdade ou não. Tava no 3º ano, tinha muitas crises renais, justamente pela quantidade das pedras que eu tinha sofrido bastante com tudo que a seleção, né, representou, assim. E aí, assim, eu não achava que eu fosse voltar a fazer ginástica, assim. Era impossível. Toda vez que eu ia no médico, eu voltava acabada, assim. Ele falava, não vai mais fazer. E como é que você faz quando a sua carreira acabar com 17 anos e tudo que você sabia fazer era praticamente aquilo, né? Então, assim, foi muito difícil. E eu cheguei uma hora que falei assim, chega, pai. Eu não quero mais, eu não quero escutar mais nenhum médico, eu não quero mais nenhum lugar. Eu vou voltar a treinar. Eu não quero. E aí, pra voltar pra seleção, eu precisei passar por uma junta médica, tipo assim, uns 10 médicos falando se eu ia poder voltar ou não a competir. Esses médicos falaram que sim. Foi o primeiro passo, né, a ser dado. E aí eu comecei a treinar um dia com 2 mãos, um dia com uma mão. Um dia com 2 mãos, até ir pro campeonato mundial. E aí, chegando no campeonato mundial, consegui conquistar minha 2ª medalha, assim. E assim, ninguém acreditava. Todo mundo falava que eu tinha acabado. Já acabou. Da minha modalidade mesmo, assim. Então, o que foi mais difícil foi voltar a acreditar em mim, eu mesma. Porque eu acho que quando isso vai embora, é o mais difícil, assim. Todo mundo pode falar que você não vai dar em nada, mas se você acreditar, você vai até o final. E eu tinha perdido aquilo. Né? Então, aquela medalha, ela foi muito mais que uma medalha. Ela foi voltar a ter autoconfiança. Foi muito importante para minha carreira. Né? Então, acho que esse foi um dos momentos, mas foi um momento que eu passei muito jovem. Né? E assim, não contra as outras pessoas, mas contra meus próprios pensamentos, assim, sabe? Então, eu levo com muito carinho essa volta por cima. Assim. Nossa, isso deve trazer uma maturidade, né, para vocês, essa vida aí de longe da família, tantos desafios, 17 anos de passar por isso. Experiência. E, gente, esse ano tem as Olimpíadas de Paris, né? Sim. É a primeira vez que vai a mesma quantidade de homem e de mulher. Sim. Não é isso? É sempre o que a gente sempre buscou, né? Como é que vocês estão se sentindo? O que vocês acham disso? Nossa. Sensacional, né? Difícil colocar em palavras. É difícil porque é uma luta que a gente sempre teve, né? E, infelizmente, sempre tem a comparação feminino, masculino. Sim. Então, sempre ia mais delegações do masculino. E agora vai todo mundo igual. Então, nem a gente acreditou. Juro, na hora que eu li, eu falei, oi? Como assim? Nem eu acreditei, porque realmente, você pensa, quantos anos tem os Jogos Olímpicos? Sim. E é a primeira vez que isso acontece. Grande avanço, né? É engraçado porque você, às vezes, busca tanto um sonho e quando ele chega, você fica até não sabe nem como reagir, exatamente, né? Então, é o que a gente sempre buscou. Eu venho de uma modalidade até que as pessoas conhecem mais pelo feminino mesmo. Né, assim, então, às vezes a gente até pensa, mas como assim que ainda não é igual, sabe? Porque eu já vivo um pouco disso na minha modalidade, é bem
parecido. Mas a gente também busca, como eu falei, não é só ginástica artística, né? Tem outras inúmeras, né? Então, é sempre algo que a confederação também fica preocupada. Né? Então, a gente se sente realmente, assim, muito orgulhosa, né? Vamos para uma Olimpíada bem igualitária. Que isso possa manter. Exatamente. Não só vocês, eu vou falar mais uma vez, o que vocês fazem a gente ter um orgulho de ser brasileiro, de verdade. Eu quero agradecer a vocês pelo que vocês fazem lá. Eu estou encantadíssima de estar aqui. Eu estou me sentindo... Eu estou me sentindo não, eu sou uma pessoa super privilegiada de estar aqui com vocês. Eu, como mulher negra, Fabi, estar aqui conversando com você, ouvindo essa história vinda pela sua voz, assim, isso é extremamente inspirador. Eu tenho certeza que tem várias meninas em casa que, vendo nós três aqui conversando, vão tomar coragem. Eu tô mais corajosa aqui depois dessa conversa agora. Com certeza. Pô, tô feliz demais. Não sei nem mensurar o tamanho da minha felicidade, porque eu sou muito fã de esporte. Eu lembro na faculdade assistindo a Olimpíada, todo mundo saía da sala e ia pro centro acadêmico, todo mundo junto, ninguém se conhecia, a gente que não falava, mas tava todo mundo ali vibrando, sabe? Então, isso é muito importante pra mim, pra minha carreira também estar aqui com vocês e pra minha vida, porque eu tô super inspirada e agradecida. Gente, muito obrigada. Eu não tenho nem como agradecer. Eu queria só falar pra vocês que nos momentos da competição, em que, como o jogo com a Rússia, como esse momento em que você falou que todo mundo achava que você ia parar, a vontade da gente que tá em casa é de abraçar vocês e falar pra vocês assim, ó, fique tranquilo que só um momento, a luz vai acender de novo, porque vocês, pra gente, são luz, podem ter certeza nisso. Eu tô muito feliz e muito agradecida, viu? Obrigada, viu, gente? Muito obrigada, eu desejo tudo de bom pra vocês, pra família de vocês. Obrigada por tudo que vocês fazem pela gente. Representa muito, viu? Obrigada. Aí agora eu vou convidar vocês, porque a gente tem um quadro aqui, que o nome é Receitinhas de Carinho, né? A ideia aqui é a gente agora compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente uma receitinha favorita do momento, né? Aquela receita que agora está pegando a gente pelo coração. Para hoje, a minha indicação de receita de carinho é um cupcake de mandioca com pipoca caramelizada. Essa belezura aqui, ó, que tá assim, maravilhoso. Foi feito com muito amor, obviamente, usando Dona Benta. A receita completa você pode encontrar no QR Code que está no canto da tela ou no nosso site. O link está na descrição do vídeo. Agora vocês, meninas, compartilhem com a gente aí a receitinha do coração de vocês. É engraçado falar sobre receita como puxa a memória, né? Até em relação à Dona Benta. Eu já perdi minha madrinha também, mas assim, ela era muito amiga da minha mãe. Então, todas as vezes, assim, já treinava, já tava naquela loucura, né? Ela ficava cobrando, Janaína, quando é que você vem com a Jade aqui? Quando é que você vem? Né? E eu naquela loucura, né? Pulava em tudo dentro da casa dela, pra lá e pra cá, mas ela falava assim... Sentia o cheiro do bolinho de chocolate, parava na hora, assim. Ficava tranquila, calma. Assim, eu lembro que eu comia, se deixasse assim, um tabuleiro inteiro, minha mãe ficava enlouquecida. São memórias muito legais, né? Porque eu lembro do bolo, eu lembro da toalha da Barbie que ela colocava pra mim. E assim, eu tinha o meu copo especial, então assim, poxa, na casa da minha madrinha, aquele cheiro, assim, o bolinho de chocolate da sua madrinha. Caramba, era sensacional. Que pena que eu queria poder passar a receita assim, mas eu não tenho. Até, poxa... Lembrei, falei, depois você compartilha na sua rede social lá pra gente pegar. E você, Fabi? Eu tenho uma história minha que também é com o bolo. Eu acho que a infância da gente sempre a mãe tá fazendo em casa. Mas a minha mãe, no nosso aniversário, tanto eu e meu irmão, que a gente faz aniversário próximos, né? E a gente tinha que escolher um bolo. Então, todo aniversário, minha mãe fazia aquele bolo caseiro, a gente tinha que escolher. Então, eu sempre escolhi o bolo formigueiro. Adoro. Que eu falo que é bolo de bolo com brigadeiro, né, misturado ali no meio. Então, essa é a minha lembrança sempre, porque até hoje, se minha mãe estiver perto de mim no meu aniversário, falar, ai, mãe, faz aquele bolinho, por favor, aquele bolo formigueiro que eu amo. Que delícia. Obrigada, viu, gente, por dividir a história de vocês aqui para inspirar esse monte de gente aí que tá assistindo a gente. Minha gente, infelizmente acabou, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, quero agradecer ao pessoal que está em casa também acompanhando esse papo delicioso e inspirador e quero convidar vocês que estão assistindo para ficarem ligados no nosso próximo episódio. Beijão, gente!